Como é que um homem pode ser o líder espiritual em casa? O que a palavra de Deus vai dizer sobre liderança espiritual no lar? O que isso significa? Bom, significa guiar a família em direção a Cristo, tanto na vida prática como em exemplos e ensinamentos. É sobre criar um ambiente onde a fé seja viva e os valores cristãos sejam praticados em casa. A prática do amor cristão. Liderança espiritual no lar, o chamado do marido, a importância de você, marido, cumprir com o sacerdócio no lar. Você é o sacerdote do lar. Só que não podemos confundir as coisas, que tem alguns homens que confundem as coisas e é aquele marido truculento que maltrata a esposa e filhos, não cuida bem da família. Não é assim que deve ser. A Bíblia tem ensinamentos importantes para nós. Nesse dia, fique comigo, a palavra de hoje vai falar aos nossos corações. Muito prazer, eu sou Julinho Souza. Sejam bem-vindos ao canal Palavras de Fé. Cumprimento a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que essa palavra abençoe o seu coração. Se você gostar, pode compartilhar à vontade. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. A Bíblia diz assim, lá em Efésios 5, 25 a 26. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O marido, como líder espiritual no lar, tem uma responsabilidade profunda diante de Deus. Ele não pode liderar sua casa com autoritarismo, aquele marido truculento que maltrata a família. Ele tem que cuidar da sua casa com sacrificial amor, cuidar bem da esposa, dos filhos, como Cristo fez pela igreja. A liderança espiritual do marido envolve guiar a esposa e filhos para Cristo, instruindo-os na palavra e sendo exemplos de fé, oração e obediência a Deus. É assim que deve ser. Esse é um mandamento. Entendemos que a liderança no lar não é uma questão de status ou poder, mas de serviço. Tanto o marido como a mulher, um cuidando do outro. O amor deve reinar no lar e vivendo os preceitos da palavra de Deus. Cristo não maltratava as pessoas. Cristo cuidava bem das pessoas. Cristo era um homem para os outros. E assim deve ser. O marido cuidar bem da esposa é um amor sacrificial. Liderança no lar, então, não é uma questão de poder. O marido não pode ser truculento, aquele cara que maltrata a família. O marido é chamado a ser o cabeça do lar. Mas esse cabeça não governa com força. Como que ele deve governar o seu lar? Com amor e sacrifício. Ele é responsável por criar um ambiente onde sua esposa e filhos possam crescer espiritualmente, sendo nutridos pela palavra de Deus. Essa é a responsabilidade do marido. A mulher também, ela não pode ser aquela mulher briguenta, aquela mulher rixosa, mas ela tem que cuidar bem do marido. Assim como o marido cuida bem da esposa, a esposa também. E deve ser assim, uma ajuda mútua, um ajudando o outro, e ensinando aos filhos os caminhos do Senhor. Isso inclui orar juntos como família, estudar as Escrituras, discipular os filhos e manter um ambiente de paz e justiça no lar. O marido deve ser um exemplo de liderança piedosa, sendo o primeiro a se humilhar diante de Deus, a buscar a direção de Deus e praticar a santidade em seu dia a dia. E essa busca por Deus deve ser constante todos os dias. E os filhos possam ver no pai esse exemplo de piedade, um exemplo de homem de Deus. Vamos orar? Vamos orar para que Deus abençoe os pais, os filhos, para que Deus abençoe toda a nossa família. Senhor, dá-nos a sabedoria para que possamos liderar a nossa família com amor, humildade e compromisso com a Tua palavra. Que possamos ensinar os caminhos do Senhor para os nossos filhos. E que o pai seja um exemplo de fé e piedade, assim também como a mãe. Que eu seja um exemplo de fé para minha esposa e filhos. E que possamos guiar os nossos filhos no Teu caminho. Essa é a nossa responsabilidade. Nos ajuda, pelo poder do Espírito Santo,
que possamos cuidar do nosso lar com amor sacrificial, assim como Jesus amou a igreja, que possamos também amar a nossa família. Cuida de nós, Senhor. Age poderosamente na vida das famílias, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que haja mudança de vida, que haja transformação, que haja paz em nosso lar. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Curta, comente e compartilhe. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser.